Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o classicismo. O classicismo é o responsável por dar início à era clássica na literatura. Vai, portanto, iniciar um novo momento que se seguirá ao período medieval, marcado pelo trovadorismo e pelo período de transição denominado humanismo, sobre o qual falamos recentemente. Tá? O classicismo tem esse nome porque se baseia no clássico. E o que era o clássico? O clássico é aquilo que há de mais importante em um determinado segmento, é aquilo que se mostra como referencial. Tá? E o que havia de mais importante no segmento literário no século XVI? A literatura, a expressão artística da literatura greco-romana. Tá? Então, o classicismo vai ter como base essas manifestações literárias, grega e romana. Tá? Bora falar um pouquinho sobre o classicismo e o contexto, as suas características. Tá? O classicismo tem início em 1527, em Portugal, tá? com, a, com o regresso desse camaradinho aqui, o senhor Francisco Sá de Miranda, após permanecer 6 anos e meio na Itália. Acontece que na Itália, rolando um movimento cultural denominado renascentismo ou renascimento. Bem, o renascentismo, o renascimento, era a marca do renascer da cultura greco-romana, depois daquele período, denominado humanismo, em que o homem passou a reconhecer a busca pelo conhecimento como primordial para que pudesse ter conforto, para que pudesse evoluir sem depender, tá, de Deus como elemento provedor. O homem vai buscar esse conhecimento, vai desenvolver esse conhecimento, né? Então, beleza? Bom, e o Francisco Sá de Miranda estava na Itália nesse período, né? Uma gaguejada brutal aqui. E é lá que vai florescer o Renascimento. E as ideias serão levadas por ele a Portugal. Tá? O que é de tão diferente que existia, né, nessas ideias? O que marcava esse diferencial? Foi capaz de revolucionar, de alterar a escola literária, professor. No plano estético, né, no plano formal, nós tínhamos o que eles denominavam doce estilo novo. Basicamente, era um grande pacote no plano formal e estético. E nesse pacote vinha o quê? O soneto, o verso decassílabo, a oitava real, bem? Tudo isso vai ser implementado por ele quando regressa a Portugal em 1527. Isso, essa alteração toda, tá? Inclusive, a introdução do classicismo, né? A partir dessa alteração promovida por ele. Prossigamos. Ao contexto histórico, né, nos séculos XV e XVI, é quando o classicismo vai surgir e se desenvolver em Portugal. Né? Vamos lá, retomar, relembrar algumas situações. A base é o renascimento cultural, né, italiano, que vai se expandir e vai ser difundido para outros países, né, europeus. O renascimento cultural é marcado pelo renascer da cultura grega e da cultura romana, tá bem? Basicamente isso, é um momento de grande difusão de conhecimento, é um momento em que surgem grandes pensadores,
grandes artistas, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci é desse contexto, né? Mas Dante Alighieri é desse contexto. Que mais vai se manifestar nesse momento? Isaac Newton vai vir nesse contexto. Giordano Bruno, né? Pouquinho mais para frente, mas também está ligado a esse contexto, né? Quem mais vai aparecer aqui? O grande Luiz Vaz de Camões, o Shakespeare, né? Vários artistas e pensadores se manifestaram nesse momento. Isso nos mostra que a busca pelo conhecimento, a busca pela primazia intelectual era a tônica daquele momento, tá? Bom, então, nós temos o desenvolvimento do antropocentrismo, que já ocorria no humanismo, por isso o nome humanismo, o homem no centro, né, a preocupação com o homem. Aqui nós temos a consolidação desse antropocentrismo, que não quer dizer que o teocentrismo tenha sido abandonado, né? O universo era bastante religioso ainda, mas se reconhece a importância de se valorizar o homem, né? Considerável desenvolvimento científico por conta da busca obstinada pelo conhecimento, conforme eu já tinha mencionado, em relação ao contexto do renascimento cultural. O período das grandes navegações, lembrando que isso começa lá no humanismo, né, ainda em 1415, né, conquistada, né, a conquista de Ceuta, né, por Portugal, e várias outras navegações importantes a partir daí ocorrem. Por que elas ocorrem? Fundamentalmente por conta da expansão do mercantilismo, né? O capitalismo comercial, vigor, né, com o fortalecimento dos burgos. A consolidação da imprensa, o conhecimento precisava ser registrado para ter uma difusão mais efetiva, né? Então, Gutenberg cria a imprensa, aí se desenvolve a imprensa, embora os livros fossem bastante caros nessa época, né? Como ainda hoje os são, mas mais acessíveis, é bem verdade. O governo do Dom Manuel, conhecido como o Venturoso, a final do século XV, começo do século XVI, o Dom Manuel era o rei de Portugal quando, né, em 22 de abril de 1500, né, chega o Pedro Álvares Cabral ao Brasil, bem, foi dirigida a ele a carta do Pero Vaz de Caminha, na qual ele descrevia o que eles haviam encontrado, né, no Brasil, que não se chamava Brasil, obviamente, na época ainda, só veio se chamar Brasil um tempo depois. Foi um momento, né, bastante glorioso para Portugal. A conquista das colônias, né, fora do continente europeu, a ponto de Portugal sonhar com a possibilidade de se tornar o quinto império. Portugal se tornou um país muito influente em função das grandes navegações, tá? Mas aí começa, né, a Reforma Protestante, em 1517, o homem busca o conhecimento e, ao mesmo tempo que busca esse conhecimento, desenvolve uma maior criticidade, né? Os dogmas da Igreja Católica passam a ser questionados aqui em 1500, a partir de 1517, com o Martim Lutero, depois com João Calvino, né? Na Alemanha e na França, respectivamente. Essa insurgência contra essa insurgência contra os dogmas da Igreja Católica acabam desencadeando a Contra-Reforma a partir de 1545, né? E a Contra-Reforma vai implementar a Inquisição ou Santa Inquisição, a tentativa de combater o desenvolvimento, né, desse pensamento luteranista, calvinista, protestante no geral, tá? Daí tem início, né,
a derrocada daquele pensamento renascentista, né? Bom, o pensamento se manteve, na verdade ele ficou, vamos dizer assim, ele foi suprimido. Os pensadores, os grandes intelectuais, né, fora do universo religioso, foram combatidos nesse momento. Então, é comum pensarmos que a ciência foi posta em xeque nesse momento. A ciência livre, não a ciência de cunho religioso. Existiram grandes cientistas de cunho religioso nesse período. Bom, quais são as características do classicismo? Primeiro, o antropocentrismo, o homem no centro. Tá? Uma preocupação com as questões humanas, né, universais. A antiguidade clássica também era motivo de deleite do homem na época, dos autores, né, dos artistas da época, né, tanto na escultura quanto na pintura, na literatura, via referências ao universo mitológico. O humanismo foi período de transição e que se mantém até hoje. A preocupação com o homem, as questões universais se mantém até hoje. O humanismo não teve fim com o início do classicismo. Na verdade, ele vai, a partir daí, implementar todas as estéticas literárias. E não só na questão estética, na questão artística, mas na questão filosófica, na questão muito posteriormente sociológica, né? Há uma postura mais racional, né? há, há um equilíbrio, há a primazia por aquilo que é universal, os sentimentos são comedidos. Tá? A questão do individualismo também é controlada, há preocupação com o coletivo, sobretudo. Tá? Há uma postura mais cientificista, né, derivada dessa supremacia da razão em relação à emoção, essa atitude mais equilibrada, né? Objetividade, que seria isso, né? É a abordagem do plano coletivo, daquilo que todos podem ver, daquilo que todos podem reconhecer, sem a exploração daquilo que é individual, daquilo que é subjetivo, ou seja, relativo ao próprio sujeito. Tá? A arte é mimética, seguindo o conceito aristotélico de imitação da realidade, e a imitação da realidade tem como premissa, né, a ideia de que a arte se aproxima da verdade. Essa é uma verdade vinculada ao mundo sensível, né? Também há referências ao paganismo, ou seja, ao universo fora do contexto cristão, tá? Os deuses pagãos presentes, o equilíbrio que advém dessa postura mais racional do homem, né, que controla suas emoções, que tem um senso de comedimento, o rigor formal na literatura, lembra que eu disse que a principal distinção, né, a princípio, entre, né, o classicismo e as escolas medievais era o doce estilo novo, o uso do soneto, o uso do verso decassílabo, né? Obviamente, vai haver um vocabulário mais seleto em relação às estéticas literárias anteriores, né? Por conta das leituras que eram feitas, né? Leituras de escritores gregos, leituras de escritores romanos que vão enriquecer esse vocabulário. Tá? A harmonia, a preocupação com a harmonia, né? Derivada do senso de equilíbrio, né? Não são cometidos excessos no plano estético, busca-se um ideal platônico que está relacionado com a ideia de perfeição derivada, decorrente do mundo inteligível. Tá? O ideal de beleza, tá? Platônica, obviamente, né? A beleza vinculada sempre à perfeição.
e a presença da mitologia greco-romana, tá? Vinculada aqui ao paganismo, né? Os deuses greco-romanos vão povoar as obras literárias do classicismo. Não como uma forma de religião, mas sim como um recurso estilístico, né? Bom, o maior nome da estética clássica, né, em língua portuguesa foi o senhor Luís Vaz de Camões. O Luís Vaz de Camões teve possivelmente uma origem nobre, né? Teria nascido em 1525. E por que ele teve essa origem nobre, né? Como é possível afirmar isso, se na época as biografias não eram lá muito precisas? Acredita-se que ele tenha tido origem nobre por conta eh, da sua formação superior. Ah, ele fez uma faculdade? Não, por conta da qualidade das suas produções. Só alguém com uma formação extremamente primorosa e sólida teria competência para escrever da forma como ele escreveu, entende? Por isso, acredita-se que ele tenha origem nobre e, por ter origem nobre, frequentou ou teve uma boa formação, já que a formação na época era uma regalia de pessoas vinculadas à nobreza, tá? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre ele. O Luís Vaz de Camões produziu poesia épica, poesia dramática e poesia lírica. Então, ele foi na área da poesia completa, já que ele executou os três gêneros poéticos, né? Os textos literários. Sua poesia épica, só tem um poema épico, né? Chama-se Os Lusíadas, publicados, né? Obra publicada em 1572, financiamento do rei Dom Sebastião. Primeiro, o que é uma poesia épica? Nós vimos isso já, né? Poesia épica é aquela que reproduz feitos gloriosos de um povo. Normalmente esse povo é representado por um personagem e esse personagem tem características do elemento heróico, né? Que é o herói? É aquele que se posiciona entre o ser humano convencional e Deus. Ele tem capacidades, ele tem competências, né? Acima daquelas que são comuns ao homem em geral. Tá? Por isso, ele se diferencia do homem comum. É quase ações sobrenaturais. O herói tem essas competências sobrenaturais, superpoderes, né? E na obra Os Lusíadas, né, os portugueses, os descendentes de Luso, né, na região de Portugal, vai se reproduzir a história dos portugueses. E os portugueses são representados aqui por Vasco da Gama, né? E em vários momentos por outros personagens, mas assim, a história, né, gira em torno da viagem do Vasco da Gama a Calicut, na Índia, no ano de 1498, tá? E isso vai servir como mote, como ensejo para que outras histórias sejam contadas, tá? Paralelamente às manifestações dos deuses romanos, Vênus, Baco, Júpiter, Marte, né? Em relação à sorte, ao destino dos portugueses. Bom, a obra Os Lusíadas é grandiosa. Até hoje, a língua portuguesa, não temos conhecimento de uma epopeia, né, um poema épico mais importante, mais grandioso do que, né, os Lusíadas. Isso porque ele impressiona de todas as maneiras, né? Em relação à estrutura formal, são 1.102 estrofes em oitava rima. Oitava rima é quando a estrofe tem 8 versos, tá? E segue um esquema, né, fixo com relação às rimas. Sempre teremos AB, 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 CC. A primeira
O primeiro verso rima com o terceiro e o quinto, o segundo rima com o quarto e o sexto, e o sétimo e o oitavo rimam entre si. Então, são 1.102 estrofes com esse esquema rima. Tá? São 8.816 versos decassílabos, com 1.102 estrofes, cada uma delas tem 8 versos, já que são oitavas, né? Totalizo dessa maneira, para quem é bom de matemática, 8.816 versos, e os versos são todos decassílabos, divididos em versos decassílabos heróicos, versos decassílabos sáficos, tá? Sempre assim. E todos esses 8.816 versos estão distribuídos em 10 cantos. Os cantos são uma espécie de capítulo. Capítulo na prosa. Na poesia, é que a gente chama de cantos, tá? É uma divisão de blocos, né? É um conjunto, né? São blocos de estrofes. Tá? Aí falamos sobre a estrutura narrativa. Toda a poesia épica apresenta 5 momentos, 5 partes, né? A primeira parte é a proposição, em que o poeta vai apresentar a sua proposta, o que ele pretende com a obra que ele vai escrever. Tá? No caso de Os Lusíadas, o Camões propõe-se a aniquilar os autores clássicos, como Homero, né, autor da Ilíada e da Odisseia, e Virgílio, autor da Eneida. Ele pretendia escrever uma obra cuja temática suplantasse as obras dos referidos autores, simplesmente por contar a história dos portugueses, que ele considerava superior às histórias dos gregos e dos romanos, tá? Depois vem a parte da invocação, que é quando ele pede inspiração para poder executar a sua proposição, né, aquilo que ele pretende, diferentemente dos demais autores que recorriam a Calíope, que era a musa, deusa da poesia épica. Luís Vaz de Camões recorre às Tágides do Tejo, uma demonstração clara do seu nacionalismo. Depois vem a dedicatória, era comum eles dedicarem pessoas nobres, porque esses nobres, no geral, bancavam as publicações, que eram caríssimas. No caso do Camões, ele dedica a publicação da obra ao rei Dom Sebastião, que, como eu já disse no momento anterior do vídeo, é o responsável por para manter, né, por publicar a obra em 1572. Depois vem a parte da narração, que 99%, né, da obra é a narração. Na narração, nós temos 2 momentos distintos, né? Primeiro não, tudo é feito simultaneamente, né? As histórias coexistem, mas o eixo é a viagem do Vasco da Gama à Índia, tá? Em 1498. Enquanto essa viagem está acontecendo, também está acontecendo a manifestação dos deuses romanos, né? Vênus e Baco. Vênus defende os portugueses, Baco, de forma enciumada, egocêntrica, quer que os portugueses naufraguem, não cheguem ao seu destino, evitar que eles fossem cultuados pelos orientais. Tá? Obviamente, os portugueses chegam à Índia, né, contrariando os anseios de Baco, como a gente bem conhece da história. E aí vem o epílogo, né? No epílogo a gente tem um tom disfórico por parte do Camões, porque ele manifesta-se contrário à ambição, à vancobiça dos portugueses, tá? Alguns encaram o epílogo de Os Lusíadas como uma manifestação previsionária, vamos chamar assim, do Camões. A partir daquele momento, Portugal entrou em decadência, né, sociopolítica, econômica, né, nesse caso. Bem, bom, é isso, né, só para a gente ter uma ideia sobre o que fala a obra Os Lusíadas, tá? Passemos, além de poema épico, ele escreveu poesia lírica.
A lírica camoniana está concentrada numa obra chamada Rimas. Tá? Foi publicada póstumamente. O filho de Luís Vaz de Camões, com a ajuda de amigos, acabou reunindo os textos do pai e publicando póstumamente. Obras Lusíadas, né, foi publicada pelo Camões, ainda em vida. Ele morreu em 1580, 8 anos depois da publicação de As Lusíadas. Mas a obra Rimas não foi publicada com ele ainda vivo, né? Foi publicado póstumamente. E, no geral, tem sido bastante cobrado nos vestibulares. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre. Ela reúne toda a poesia lírica do Luís Vaz de Camões. Temas principais: o amor, a transitoriedade e o desconcerto do mundo. Tá? O amor, nós temos dois momentos, né, nessa abordagem em relação ao amor. Nós temos o amor platônico e o amor aristotélico, ou seja, o amor ideal versus o amor real, carnal, né? Nós temos duas situações: a transitoriedade e desconcerto do mundo, ou seja, a frequência com que as coisas mudam, a transitoriedade, a temática da mudança, e a falta de harmonia no mundo relativamente à justiça. Tá? Algumas pessoas são boas e se dão mal, outras pessoas são más e se dão bem. É sobre isso que ele vai falar. Na sua poesia lírica, nós vamos observar a medida velha versus a medida nova. O que é isso, medida velha? O uso das redondilhas, que era a medida usada durante a Idade Média, também chamada de medida medieval. É o uso do vilancete, que era aquele poeminha, tinha um dístico ou um terceto para introduzir o tema, chamamos de mote, né? E depois mais duas estrofes maiores, né? Com 7 versos, 8 versos, para poder desenvolver o tema, que nós chamamos de voltas ou glosas. E também há a presença da medida nova, já que ele é o maior nome do classicismo, e o classicismo usa a medida nova, o doce estilo novo, tá? Que é o soneto, o verso decassílabo, a oitava, né? A sextilha, tudo vai aparecer aqui na medida nova. As duas ideias aparecem simultaneamente, tá? Alguns textos têm medida velha, outros textos têm medida nova. Os textos que são cobrados na Unicamp hoje, os sonetos, obviamente, apresentam-se sob a medida nova. Tá? Destaque para os sonetos que são cobrados na Unicamp, como eu acabei de mencionar. Ele escreveu mais de 200 sonetos, só para vocês terem uma ideia. Tá? Bom, temática dos sonetos. O amor, como eu já mencionei no slide anterior, é um tema recorrente nos sonetos camonianos, tá? O retrato da amada, ele vai estabelecer esse retrato, principalmente em relação a uma namorada que ele teve, chamada Dinamene. Luís Vaz de Camões tem uma biografia bastante curiosa, né? Ele serviu a armada portuguesa no Oriente e, por conta disso, morou na colônia portuguesa na China, chamada Macau. Esteve envolvido em diversas polêmicas, né? Ele foi acusado por desviar bens da instituição de que ele cuidava lá em Macau, né, na China. Ele era o curador dos bens dos mortos e ausentes. Era assim, a pessoa morria ou desaparecia e não tinha um parente próximo que poderia assumir o controle desses bens, né, a tutela desses bens. Ele era o representante do Estado, vamos chamar assim. E aí começaram a desaparecer alguns pertences. Ele foi acusado. Só que em Macau não existia um tribunal, né, para poder julgá-lo. Só existia um tribunal em Goa, na Índia. E ele foi conduzido a Goa e levou a namorada, chamada Tinamene, junto. Só que o navio em que ele estava acabou naufragando, a embarcação em que ele estava acabou naufragando e a Dinamene morreu. Em função disso, ele vai publicar vários poemas falando sobre a amada morta, né? Então, aí, a parte da ausência da amada. Primeiro, retrato da amada, depois a ausência da amada. Ah, professor, ele teve só esse caso.
Olha, o Luís Vaz de Camões era meio safadinho, tá? Muitos nobres portugueses queriam o Luís Vaz de Camões fora de Portugal, porque ele tinha fama de seduzir mulheres casadas e mulheres vinculadas à nobreza, tá? Ele era sedutor. Então, nós temos retrato da amada, ausência da amada e morte da amada, tá? Também uma forma de trabalhar com a mulher, bem? O retrato da amada, uma descrição mais ideal da beleza feminina. A ausência da amada, a gente já percebe maior subjetividade, porque acabam aparecendo os sentimentos do Luís Vaz de Camões, do eu lírico, né, nos poemas, no caso, decorrentes dessa ausência da amada, e a morte da amada. Também a gente percebe uma maior subjetividade. Então, maior objetividade na retratação da amada, tá? E maior subjetividade nesses dois tópicos seguintes. O desconcerto do mundo, que é aquela falta de uma justiça adequada, o mundo desequilibrado, algumas pessoas que deveriam se dar mal acabam se dando bem, isso se mantém até hoje, né? A presença da mitologia clássica, a religiosidade e a instabilidade de todas as coisas, a mutabilidade, né? Sempre a mudança, as coisas não se mantêm conforme a gente espera que elas se mantenham, estão sempre mudando. Pior, na visão camoniana, elas sempre mudam para pior. Então há um pessimismo subjacente aqui. Bom, aqui, para fechar, né, gostaria de comentar com vocês que, normalmente, os sonetos camonianos têm esse artifício aqui, chamado terceto chave de ouro. O que é o terceto chave de ouro? No soneto camoniano, normalmente, faz o quê? Ele desenvolve uma ideia nas três primeiras estrofes. E na última estrofe, né, o último terceto, já que ele usa a estrutura petrarquiana do soneto, que é o quê? 2 quartetos e 2 tercetos, nesta ordem necessariamente, ele vai usar o último sempre para fazer uma conclusão daquilo que ele desenvolveu até esse momento, tá bem? Dê uma olhadinha nesse soneto, conhecidíssimo de todo mundo, tanto é que durante as aulas, quando pedes para falar sobre um poema, esse é o primeiro que é citado pelos alunos, né? Ele está tentando definir o amor. Olha só, a tentativa de definir o amor. Ele usa aqui uma anáfora, né, que é essa repetição no início dos versos aqui, ó, o amor é isso, é. E aí ele manda uma adversativa aqui, ó. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, ele usa quase sempre o último terceto, a última estrofe do soneto, para fazer uma reflexãozinha acerca daquilo que ele desenvolveu nas três estrofes anteriores. Bom, é isso, gente. Tranquilinhos. Espero que tenham entendido o conteúdo. Abraço, gente. Tchau, tchau.